Graças e paz, igreja. Amém? Desculpa pelo atraso, nós tivemos um probleminha técnico ali. Vamos ficar de pé? Eu não sei se você já fez isso nessa manhã, talvez sim, talvez não, mas um abraço aí no seu irmão, que está do seu lado, que ele é muito importante para você. Graças a Deus por estar aqui hoje. Palmas bem forte agora. O nosso general é Cristo. De novo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá.
isso para Deus. Sem palavras, Senhor. Pelo seu sacrifício, Deus, pela salvação. Obrigado, Senhor. E quando eu olho para a cruz, essa certeza que eu tenho, Pai, do seu amor, do seu sacrifício, Deus. Por tudo que o Senhor passou, por todas as coisas que o Senhor fez. O Senhor me traiu, Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu me aproximo. Aleluia. Há um lugar para chegar. Há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar, há uma ponte pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus,
Tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberá que em todo tempo eu estive ao teu lado. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me que até em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me que até em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta ao alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, sou amigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sabe o que é, irmãos? A gente está cantando aqui, sonda-me, Senhor, usa-me como o Senhor quiser usar, a qualquer hora, a qualquer lugar. Mas na prática nós queremos que de vez em quando o Senhor nos use, porque algumas coisas para nós não são convenientes. Muitas vezes a gente pede para Deus para sermos usados, cantamos aqui agora, mas por isso que essa segunda parte, né? Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, faz muito mais sentido, que nós não estamos preparados para ser usados por Deus. Nós precisamos ser transformados para ser usados por Deus. Nós precisamos ser quebrantados para ser usados por Deus, porque aí sim, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação, seremos usados por Deus. Por isso, quando você cantar sonda-me, Senhor, por mais que eu tenha falhas, por mais que eu tenha desejos, interesses, por mais que eu seja essa pessoa não merecedora, transforma o meu coração, Deus. Transforma o meu viver, transforma o meu entendimento, transforma a forma como eu penso, transforma, Senhor, as minhas atitudes, e através disso o Senhor está me usando, Deus, para poder ser instrumento em tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me
transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, graças a Deus, benção. Hoje a gente está com bastante público, né? Então, se você está numa fileira que tem aí espaço, por favor, deixa o espaço para as pontas, para as pessoas que ainda estão chegando, terem lugar para sentar. Se tem alguma bolsa sentada hoje é dia dela ficar no colo, ficar pendurado na cadeira, tá bom? Ajuda a gente aí a receber com conforto todo mundo que está vindo para o nosso culto. Amém? Graças a Deus, benção. Bom demais. Nós temos pedidos de oração, né? A gente tem deixado ali esses formulários que você pode preencher os seus pedidos de oração. E nós estamos orando todos os cultos, né? Por estes pedidos, tá bom? Então, aqui hoje temos mais alguns pedidos que a gente vai estar intercedendo por eles. Hoje, nesse culto pela manhã, vocês sabem, todo domingo, 9h30, temos culto. Temos os cultos também às 18h30, nos domingos, e até o final de março, o tema dos cultos de domingo é a fé, né? Está sendo estudado sobre a fé. Se você quer reforçar o seu entendimento, se você tem alguma dúvida, vem aos cultos de 18h30, pela Bíblia. Fé na Bíblia. O pastor está me corrigindo ali. Então, é a fé na Bíblia. Amém? E também nós temos o nosso culto quinta-feira, 19h30, ok? Então, que você possa estar vindo fazer parte disso. Durante a semana temos as reuniões nas casas, né? As segundas, as terças e as quartas são os grupos de convivência que a gente te estimula a fazer parte de um, que é aquele momento em que a gente pode ser ministrado, tem um ambiente menor, que é onde a gente fica mais à vontade para colocar nossas dúvidas, para discutir aquilo que enriquece o nosso dia a dia dentro da palavra de Deus. Também é bênção estar participando de um desses grupos de convivência, aí, dos ramos de convivência, durante a semana nas casas. Certo? Muito bom. Temos alguns eventos, né? Nós vamos passar um vídeo agora sobre a Convenção Sal da Terra, que vai ter lugar dia 28, 29 e 30 de março. Dá tempo de você fazer sua inscrição ainda, ok? A gente convida você para a contagem regressiva da Conferência Sal da Terra 2024. A CST é sempre um lugar onde Deus faz muito mais do que a gente espera. Somos inspirados, ensinados, preparados e renovados. Revemos a família e nos alegramos juntos. Em 2024,
Então, você pode fazer aí as suas inscrições pelo site conferenciasaudaterra.com, ok? É um valor de R$100 e tem lá ainda oportunidade de você participar desse grande momento. Também, a partir do dia 3 de abril, quarta-feira, começa a nova temporada do Alfa. E ainda há a oportunidade de você vir ou de você trazer alguém para participar do Alfa. Tá, ok? O Fabrício, a equipe do Alfa aí, está à sua disposição para que vocês possam estar tendo a oportunidade de participar desse momento que tem esclarecido muitas dúvidas, tem trazido a palavra de Deus de uma forma simples, uma comunicação aberta, onde você vai ter, aí, através de vídeos e de discussões, a oportunidade de conhecer mais sobre a palavra de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Certo? Então, venha para o Alfa. Vamos ter também o bazar, né, do Shopping Park, estamos aí recebendo doações. Você pode trazer na igreja em horário comercial ou pode procurar pela Nani aí para que possam ser recolhidas essas doações. E esse bazar é o que sustenta a atividade do Centro Comunitário do Shopping Park durante todo o ano. Deus tem dado graça, que a gente tem alcançado os objetivos, né? E essa é a principal fonte de renda para as atividades, para o sustento do trabalho social, para várias coisas que são desenvolvidas, muitas vidas, muitas crianças, muitos jovens, né, que são apoiados ali no Centro Comunitário do Shopping Park. Você faz parte disso, e aquilo que você tem em casa, que você pode contribuir, né, não aquilo que você não, simplesmente você não quer mais, mas algo que ainda pode ser útil para alguém, né, e que você pode abençoar alguém. Então, você separe e traga, que isso vai nos ajudar muito e vai abençoar o Shopping Park e vai abençoar todo mundo que tiver a oportunidade de comprar. Tá bom? Porque são preços quase que só representativos, simbólicos, né? Como disse a Nani aqui. Amém? Muito bem. Benção. Nós temos vários pedidos de oração, né? Temos aqui o pedido da Maria Eleusa, temos pedido da Natália, temos pedido pela vida do Rones, temos pedido pela vida da Andressa. O pai do nosso querido amigo Márcio Avelar, José Avelar, teve um problema e foi necessário fazer a amputação de uma perna. Então, a gente também está orando pela vida do seu José Avelar, né? Temos aí o Mark, temos o Flávio, que estão aqui internados no MC, que a gente tem orado por eles, e outras pessoas aqui. Então, se você tem alguém, que você tem uma lembrança, se você tem um desafio, essa é a hora de você levantar, da gente fazer um clamor em favor dessas pessoas. Queria te convidar para ficar de pé e para a gente estar podendo intercedendo por esses e tantos outros pedidos, né, para o nosso Deus. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, que a misericórdia do Senhor nos alcance e que a gente possa ver aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Senhor, te louvamos, Pai, te agradecemos, porque temos visto, Senhor, a Tua boa mão a conduzir cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E aquilo que o Senhor prometeu é certo que o Senhor fará, Pai. Existem muitas promessas na Tua palavra a respeito do Teu povo, Senhor. Então, nós queremos trazer a existência nesse dia, Senhor, na nossa fé, Senhor, que, Pai, existe saída, Senhor, existe solução, existe esperança, Senhor. Enquanto a vida, nós queremos lutar pela saúde desses que têm pedido, Senhor. Que Tu possas entrar com providência agora, em o nome de Jesus, Senhor. Que seja debelada toda doença, Senhor. Pai, que todo espírito maligno seja derrotado nesse dia, em o nome de Jesus. Que saia toda opressão, toda depressão, toda corrente das trevas caia por terra, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Declaramos, Senhor, a Tua bênção, a Tua saúde, Senhor. Pai, pedimos por esses enfermos que estão aqui, Senhor, hospitalizados no MC, Senhor. Sopra Teu espírito de vida nesse dia, Senhor. Que ele entre pelos corredores, pelos quartos, Senhor. Que possa haver vida nesse lugar, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Levanta esses enfermos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pedimos por aqueles que têm algum tipo de vício, de dependência, Senhor.
Que o Senhor quebre essas cadeias para a honra e glória do Senhor, Pai. Senhor, aonde há desavença, Senhor, nas casas, Senhor, entre marido e mulher, entre pais e filhos, Senhor, que o Senhor entre com a tua providência nesse dia, constrange as pessoas com teu amor, com o amor de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Cristo fez, Senhor, que essas pessoas possam ser constrangidas, Senhor, a não querer defender o seu direito, Senhor, mas entender que mais vale, Senhor, nós estendermos a mão, Senhor, nós darmos um passo em direção às pessoas, Senhor. Sermos humildes, Senhor, reconhecer o nosso erro, Senhor. Tua palavra diz que, às vezes, queremos tirar um pequeno espinho do olho de uma pessoa e esquecemos que tem uma trave nos nossos olhos, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar a trave dos nossos olhos, Senhor, para que a Tua palavra, o Teu reino, seja expandido para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Te entregamos, Senhor, todas essas petições, crendo, Senhor, e sabendo, sendo testemunha que o Senhor é por nós, que assim como o Senhor tem agido até aqui, o Senhor vai continuar agindo a favor dos que clamam, dos que estão quebrantados diante do teu altar, com o coração contrito. Tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração de um coração contrito, Senhor. Então queremos entregar essas orações, todas que foram feitas aqui agora, em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Benção. Pode sentar. Quem que nos visita hoje pela primeira ou pela segunda vez? Ó, temos aqui, temos ali na frente também, temos lá no cantinho, tem mais uma visitante, aqui ó, na última fila aqui. Você que está próximo dessas pessoas que nos visitam, dê um abraço de boas-vindas, né? Você vai receber uma lembrança. Está faltando um aqui no canto, viu? Na última fileira aqui, à minha direita. Tem uma pessoa aqui que não recebeu, na última fileira à direita, tá? Você está na casa do seu pai, viu? Então você é muito bem-vindo nesse lugar. Fique sempre à vontade de estar nesse lugar, porque os filhos têm liberdade na casa do pai. Amém? E essa é a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Você que trouxe seus dízimos e suas ofertas, né? Esse é o momento que a gente pode, em gratidão, trazer um pouco daquilo que Deus tem dado para que nós sejamos mordomos, né? Dos recursos, da riqueza, né? Daquilo que Deus tem colocado na sua mão. A prosperidade que Ele deu para você é para que você também possa contribuir, multiplicar e alcançar vidas, né? São muitos trabalhos que têm sido sustentados por essa igreja e que você faz parte disso, através das suas contribuições, dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, que você possa ter liberdade de fazer isso através do Pix ou através do gasofilácio, tá bom? Em nome de Jesus. Choro toda noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse recurso. Muito obrigado, Senhor, pela semente que o Senhor tem colocado na mão daquele que semeia, Senhor. Que o Senhor possa estar multiplicando, Senhor, a sementeira, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que haja diligência
Senhor, no uso desses recursos, Pai, para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos Barros, né? Já está de volta. Mais uma temporada aí com a gente, né? Benção. Que coisa linda ver essa turma. Gente, o César me avisou, falou assim, Marcão, você vai estranhar um pouco a igreja, tá assim meio diferente, mas eu estava ali atrás, emocionado. Que coisa linda. Sabe o que é linda? Porque assim, eu olho para você e eu vejo uma lindeza que vem dos céus, porque tem luz dentro da sua vida. Você foi feito sal da terra e luz do mundo. E essa luz resplandece. Eu estou vendo aqui agora, eu olho para você, eu estou vendo isso, dentro de você. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Então, ver tanta gente linda aqui com um sorriso, com olhos resplandecendo, transbordando dessa luz, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Bom estarmos de volta. Foi uma surpresa para a gente nós estarmos aqui, mas muito bom mesmo estarmos aqui com vocês. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho do meu coração com vocês, o que Deus tem falado nesses últimos dias para a gente. Eu vou contar uma novidade para vocês. Eu vou me contradizer aqui. Vocês sabem, no meu trabalho e na minha vida, naquilo que eu compartilho aqui com vocês também, constantemente eu estou falando sobre planejamento, né? Ter uma vida planejada e tudo mais. Hoje eu vou dar um chute no balde. E porque a palavra de Deus fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa ela vem do Senhor, não é verdade? Tem um lutador de boxe, Mike Tyson, tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar dele. Ele tem um ditado famoso, ele diz o seguinte: todo mundo tem um plano até levar um murro na boca. Numa luta de boxe, você imagina, né? Você chega lá, cheio de planos, né? Vou fazer assim, assim, até leva o murro na boca, acabou o plano. Então, eu quero primeiro reconhecer que os nossos planos são bastante falíveis. A gente faz planos baseados em suposições que não são validadas, não vão ser validadas na prática, em coisas que nós achamos que nós conhecemos e nós não conhecemos. E a vida é muito mais complexa do que o que a gente imagina. As circunstâncias são muito mais complexas também. E nós somos frequentemente surpreendidos quando os nossos planos não funcionam, quando aquilo que a gente sonhou não acontece, quando as datas que nós imaginamos chegam e as coisas não andaram da maneira como nós queríamos. Então, hoje eu estou aqui, talvez pela primeira vez, para não falar sobre planos, mas falar sobre uma coisa mais importante. E tem um cara, um poeta, ele escreveu um poema chamado Invictus. O nome do cara é William Ernest Henley. É um poema muito famoso. E no poema ele diz o seguinte: eu sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. E uma vez eu escutei uma entrevista com Tony Robbins, famoso guru aí dos negócios e do autoconhecimento e desenvolvimento. E ele disse o seguinte na entrevista: a vida que eu estou vivendo hoje foi toda planejada. Eu duvido. Ninguém vive exatamente aquilo que foi planejado. Nem empresa consegue executar exatamente aquilo que foi planejado. Essa é a minha praia. Eu sei que, na prática, as coisas são assim. Então, eu li um livro, algum tempo atrás, que me impactou bastante. É um livro de um irmão nosso, chamado O Caminho do Caráter. Um livro inteiro, grosso, só falando sobre caráter. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E ele fala o seguinte: quando a gente vai aconselhar os jovens, por exemplo, se alguém viesse até a mim, algum tempo atrás, e perguntasse assim, me fala assim, como que eu organizo minha vida, como que eu vivo o meu propósito, eu ia dar uma série de conselhos. Por exemplo, eu falo assim, olha, encontre a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem uma certa habilidade, que as pessoas reconhecem que você faz isso bem feito, coloca uma meta lá na frente. Várias vezes eu preguei aqui, falando aqui, nós estamos aqui hoje, mas nós temos que entender que nós vamos estar aqui no futuro, precisamos enxergar esse lugar aqui no futuro. E daí eu ia ensinar a determinar aquele lugar lá no futuro, onde você quer estar daqui a
N anos, daqui a 10 anos, seja lá o que for. Daí escolha uma estratégia para isso, o grande como você vai chegar até lá. Uma vez que você tem um lugar, você tem estratégia, agora procura algumas métricas, algumas maneiras de você saber ou mensurar alguma coisa para saber se você está progredindo ou não. E daí começa a elaborar os seus planos. Então, em resumo, seria isso. Daí eu ia falar assim, olha, foca nos seus planos, determinação, enxerga lá o futuro lá na frente e tal. Pois é. Só que daí eu começo a olhar para a vida de pessoas, por exemplo, como Abraão. Qual era o plano de Abraão? Deus tinha um plano, Abraão não tinha. Esse é o cara que é o pai da fé. O islamismo, cristianismo, judaísmo, todos nasceram a partir do pai da fé, desse cara daqui que foi chamado por Deus. Daí a gente vai conversar sobre a vida de Moisés. Moisés planejou tirar o povo do Egito e conduzir eles para a Terra Prometida. Eu leio Gênesis, eu não vejo um plano de Moisés, eu vejo um plano de Deus, mas não de Moisés. Aliás, Moisés nem queria. Moisés começou a dar desculpa lá para Deus, que ele não era o cara certo, Moisés não queria, mas Deus tinha um plano. Daí nós vamos visitar a vida de José. José, Deus deu um sonho para ele. E, da mesma forma, deu tudo errado, gente. O cara foi preso, foi traído pelos irmãos, ele foi jogado numa cova lá, e virou escravo. E parecia que estava dando tudo errado. Se ele tivesse um plano, parece que não tinha, mas se ele tivesse um plano, tinha dado tudo errado. Assim como na vida da gente as coisas dão erradas também. Então, eu comecei a entender que planejar não é o segredo. Tem um cara chamado Viktor Frankl. Ele era um cristão psiquiatra austríaco, judeu. E na guerra ele foi levado para os campos de concentração. E a esposa dele morreu no campo de concentração, o irmão dele morreu, a mãe dele morreu, só sobrou ele. E ele conta que, no meio daquela tragédia toda, ele entendeu que os nazistas podiam tirar tudo dele, até a família dele. Mas uma coisa eles não poderiam tirar: a capacidade dele de pensar por si e de tomar decisões, ele mesmo, com respeito àquilo que estava no coração dele. E ao invés de desenvolver uma atitude amarga com relação a tudo que estava acontecendo, ele conta que ele começou a exercitar e viver isso daí. Ele disse o seguinte: olha, não importa o que nós esperamos da vida, mas sim o que a vida espera de nós. E ele diz que várias vezes ele clamou o Senhor da vida dele, da pequena cela que ele tinha, e o Senhor o respondeu da amplidão do espaço, no meio do desespero dele. E Deus deu para ele força para vencer aquele momento, para encontrar sentido naquilo que não faz sentido algum. E ele começou a pensar o seguinte: eu vou ajudar. Eu tenho um chamado nesse lugar aqui. Se eu estou nesse lugar, eu tenho um chamado. Eu vou ajudar essas pessoas à minha volta a vencer essas circunstâncias terríveis. Não vencer os nazistas, mas vencer os seus medos, vencer o terror de tudo isso que está acontecendo, essa tragédia. A guerra acabou, ele foi liberto. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Vale a pena ler. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Um livro maravilhoso. É a história de um homem que viveu um chamado, não um plano. E eu queria conversar com vocês aqui hoje sobre chamado. Paulo, ele foi chamado, ele não planejou se tornar o apóstolo Paulo, mas Jesus encontrou com ele no meio do caminho para Damasco, numa visão. Jesus apareceu para ele e o desafiou, e o chamou. E a partir daquele momento,
Paulo entendeu que a sua vida não fazia mais sentido se não fosse para seguir aquele chamado. Chamado é algo que Deus fala no seu coração. E não é tão místico assim como nós pensamos, viu? Muitas pessoas se levantaram contra o tráfico de escravos nos séculos passados. E eles fizeram disso o seu chamado. O seu chamado, muitas vezes, você vai descobrir olhando para aquilo que está à volta e entendendo que Deus te colocou ali com um propósito, com uma causa. E é dali que as coisas acontecem. É dali que você pode até planejar. Mas primeiro vem o chamado. Depois, talvez, o plano. Então, não é você que escolhe o seu chamado. É o seu chamado que te escolhe. Você é escolhido para aquele chamado. Então, ao invés de nós estarmos aí aconselhando os jovens a planejar a sua vida, se organizar e tudo mais, eu acho que, primeiramente, nós precisamos olhar para nós mesmos, mudar o nosso discurso e conversarmos mais sobre chamado do que sobre planos. Esse é o chute no balde que eu queria dar aqui hoje. Porque é muito mais importante nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Por que nós somos colocados no meio dessa situação, desse conflito, talvez dessa tragédia, para que a gente seja ali a voz de Deus, o instrumento de Deus, para fazer sentido. Então, eu queria conversar rapidamente com vocês sobre as 3 dimensões do nosso chamado, para nos ajudar a entender como isso acontece no dia a dia. O primeiro chamado que nós temos é o nosso chamado eterno. Nós vamos conversar em 3 dimensões de tempo. Nós vamos começar a conversar primeiro sobre eternidade, depois nós vamos falar sobre essa vida aqui de carne e osso que nós vivemos, e depois sobre situações específicas, e como o nosso chamado é descoberto e acontece nessas 3 dimensões. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu chamado eterno. Eu e você vivíamos em trevas. E Deus, da mesma maneira que quando Ele disse, haja luz na criação de todas as coisas, Ele declarou sobre a sua vida, antes que você nascesse, Ele disse, haja luz sobre a sua vida. Ele te tirou das trevas e te transportou para esse novo lugar, que é o reino do Filho do seu amor, seu maravilhoso amor. Esse é o lugar que você está hoje. Esse é o seu chamado. O seu chamado é isso. Ele te chamou das trevas. Você foi chamado para sair das trevas. E é por isso que você está aqui. Por isso nós estamos aqui. Nós somos as pessoas que Deus chamou. E você está aqui porque você entendeu isso. E agora, Deus te chamou para você permanecer na luz. Deus não quer que você volte para o lugar que você estava, que era de trevas. Quando você tinha que esconder as coisas, quando você vivia coisas que ninguém podia ficar sabendo, aquilo era trevas. Deus te chamou para viver agora na luz, e na luz, todas as coisas são expostas. Agora, de vez em quando, a gente é tentado a querer voltar para cá, é ou não é? De vez em quando, nós vamos colocar um pezinho ali nas trevas e achar que está tudo certo. Daí Deus vem para nos restaurar. E daí Ele vem para a gente, igual Ele chegou para Adão e pergunta assim, Adão, Gênesis 3, aonde que você estava quando isso aconteceu? Em outras palavras, você estava nas trevas ou você estava na luz? Sabe por que Deus faz essa pergunta? Porque nesse lugar aqui de trevas, tudo dá errado. É um inferno, é literalmente um inferno. O inferno é isso, é viver em trevas. E Deus te tirou desse lugar. E te levou para a luz, para o reino maravilhoso da luz de Deus. Então, eu queria começar pedindo para você deixar o Espírito examinar seu coração. Se tem algum tipo de treva na sua vida nesse momento, alguma coisa que você está vivendo que ninguém pode ficar sabendo, que
é alguma coisa escondida, alguma coisa que foge daquilo que é a luz de Deus. Então, hoje, é o momento para você falar assim, não, eu fui tirado das trevas. Para que eu estou voltando? Eu tenho um chamado. Esse chamado é para viver na luz, na transparência, na clareza, na verdade. Eu não quero voltar para aquele lugar que eu já conheci lá atrás. É um lugar de escuridão, de dor, de sofrimento sem propósito. Então, esse é o seu chamado. E em Romanos, entra um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Romanos 8, 28 a 30, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente ama esse versículo, não é verdade? As coisas começam a dar errada, não, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pois é, mas só que esse versículo não para aí. Ele continua, ele diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que de antemão conheceu, ou seja, antes, lá na eternidade, antes de você ser criado, Deus já te conhecia. Deus sabia das mancadas que você ia dar. Deus sabia das manias que você ia ter. Deus sabia dos seus pecados. Deus sabia das decisões equivocadas que você ia tomar. Deus sabia de tudo isso. E mesmo sabendo de tudo isso, aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele escolheu. Ele falou assim, eu sei que vai ser tudo isso na vida dele, na vida dela, mas eu te escolho para ser parte da eternidade comigo, para ser irmão de Jesus. Porque ele fala, olha, para que você seja irmão daquele que é o primogênito entre muitos irmãos. Consegue entender? Sinceramente, eu não consigo entender isso. Não faz sentido na minha cabeça. Deus me conhecer, saber de todos os perrengues que eu ia passar, de todas as mancadas que eu ia dar. E Ele falar assim, eu escolho, Marcos. Põe seu nome nessa frase, eu escolho. Eu sei de tudo isso, eu escolho. É minha escolha. Então, querido, querida, não foi você que escolheu Deus. Foi Ele que te escolheu. Ele te chamou. Para que você pudesse ser transformado na imagem do seu irmão mais velho, Jesus Cristo. É por isso. Para que você participasse dessa família eterna. Esse é o seu grande chamado. Esse é o chamado para toda a sua vida. E todo chamado, ele traz consigo uma identidade nova. Aqui, você era filho das trevas. Aqui você vivia na mentira, no engano, em toda sorte de confusão, em toda sorte de vergonha. Esse era o lugar das trevas. Você foi tirado desse lugar. Nesse lugar novo que Deus te deu, você é filho, você é filha, escolhido, escolhida pelo Deus Criador de todas as coisas. É a sua nova identidade. Você é irmão de Jesus, o Filho de Deus. E, portanto, você é filho também. Você é filha. E isso para que você fosse transformado de glória em glória. Para que você pudesse ser a revelação para toda a criação da grandeza, da grandiosidade daquele que te chamou. Isso em tudo que você faz. Esse é o seu chamado eterno. Seu chamado eterno, então, te faz filho, te faz filha. Essa é a identidade do seu chamado eterno. Mas tem também o seu chamado nessa vida. Então, imagina, você tem um chamado que é para sempre, mas aqui agora você vai viver aqui alguns poucos anos aqui na Terra. É muito pequenininho comparado com a eternidade. E aqui você tem um chamado também. Paulo fala em Efésios 4:1, como prisioneiro do Senhor, eu rogo que vocês vivam uma vida digna do chamado
que vocês receberam. Querido, você foi chamado, você foi chamada. Agora, a vida que nós vamos viver é uma vida que é alinhada com a luz, é alinhada com aquilo que é o propósito de Deus, o amor de Deus, a revelação de Deus. E daí, quando nós olhamos lá na criação, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, e os abençoou. Daí, para que eles multiplicassem e dessem fruto, ou seja, Deus criou o casal, depois Deus criou a família, e daí Deus deu a eles a terra para que eles cuidassem da terra. Deus criou o trabalho. E daí Deus encerrou a criação. Então, essas são as 3 grandes esferas da criação de Deus. Depois que Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem nessas 3 esferas, para nós nos relacionarmos. E se você é casado, casada, então essa é a primeira esfera na sua vida. Para ter filhos, essa é a segunda esfera, e a terceira esfera é o seu trabalho. Se você não é casado, ótimo. Paulo fala que aquele que não é casado tem tempo para poder focar totalmente no seu chamado, dentro do seu trabalho, ou seja, qual for o seu chamado. Então, está tudo certo. Todas as dimensões estão completas ali também. Então, vamos lá. Você tem um chamado agora como marido, como esposa. Eu olho para a vida da Neneta, minha esposa, eu entendo que eu tenho um chamado com respeito à vida dela. Ele vai durar até que a morte nos separe. Mas é um chamado. E eu tenho que entender que é um chamado de Deus. Eu fui chamado para amá-la como Jesus amou a igreja. Não fui eu, não inventei isso. Não é porque um dia eu me apaixonei, continuo apaixonado, mas acima do apaixonar, existe um chamado, que é de Deus, para protegê-la, para alimentá-la, para cuidar dela, para amar essa mulher de maneira verdadeira. É chamado. Ela tem um chamado para comigo também. Você tem um chamado com seu marido, com sua esposa. Nesse chamado, você tem uma nova identidade. Eu me chamo agora marido. É uma nova identidade que Deus me dá. A Neneta é esposa, é uma nova identidade que Deus deu para ela. É uma identidade temporária, mas continua valendo. Okay? Daí nós temos filhos, e aqui a gente recebe outra identidade, pai e mãe. E é um chamado, ter filhos também. Eu tenho que olhar para as vidas dos meus filhos e entender que eu sou chamado para cuidar dessas pessoas que Deus colocou na nossa vida. E daí, tem a terceira esfera. A terceira esfera é o trabalho. Então, seja lá o que você for, eu coloquei ali programador, enfermeira, atendente de call center, seja lá o que for. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Nós estávamos trabalhando com uma multinacional aqui no Brasil, e remotamente de lá, da Inglaterra, e daí eu estava guardando todo mundo se conectar para a gente dar continuidade na reunião. E daí, enquanto a gente estava aguardando, um dos caras que estava lá conectado, ele mostrou um bolo de boleto na câmera, assim, ó, todo mundo viu. Falei, gente, ó, ele estava falando para os amigos dele, mas eu estava participando também. Ele mostrou o bolo de boleto e falou assim, eu mantenho aqui do lado da minha mesa o tempo inteiro aqui do meu computador para me lembrar por que eu trabalho nessa porcaria. E jogou os boletos na mesa. Falei, gente, que tristeza. Trabalhar só para pagar boleto. A vida é muito curta, fala a verdade. Trabalhar para chegar no final do mês e conseguir pagar boleto é só isso. Se você enxerga o seu trabalho dessa maneira, meu querido, minha querida, isso é muito ruim. É muito ruim. Porque Deus te chamou para você estar onde você está, não é para poder pagar boleto no final do mês. Isso é um desperdício tremendo de vida só para isso. Existe um chamado para você lá onde você está. Um dia isso caiu a ficha para mim, há muitos anos atrás, eu falei, não, peraí. Se Deus me colocou naquele lugar, eu tenho um chamado ali. Eu cumpro uma função de Deus naquele lugar. Eu vou ser luz, eu vou ser sal da terra, eu vou ser proativo, eu vou dar do meu melhor, eu vou aprender cada vez mais para fazer cada vez melhor, porque eu estou ali por causa de um chamado. Percebe isso? Isso faz toda a diferença. Ao invés de você ficar lá sofrendo, olhando no relógio para ver se chega 5 horas logo, o horário de sair, para você poder ir embora, você tem o privilégio de poder perguntar para Deus, Pai, e aí, o que mais?
conta aí, estou doido agora para dar continuidade aqui naquilo que o Senhor me chamou para fazer nesse lugar. Quer mais, Senhor? Percebe? Quando nós entendemos que você foi chamado, que eu fui chamado para um lugar de trabalho, para uma atividade, e aquilo lá é muito além da sua subsistência, aquilo lá é para cumprir um propósito de Deus. Isso daí muda tudo, muda tudo. Alguém sabe aqui do que eu estou falando? Esse sentimento assim, nossa, mas segunda-feira de manhã, nossa, de novo, eu vou ter que ir lá para aquele lugar que eu não gosto, com gente que eu não gosto, para fazer uma coisa que eu não gosto. Então, eu quero te convidar hoje para você dar uma olhada na situação de uma outra perspectiva. Talvez você não olhando dessa perspectiva aqui de quem vivia nas trevas. Quem vivia nas trevas só consegue enxergar isso daí. Sobrevivência, reprodução, só enxerga a biologia, só enxerga aquilo que é necessidade da sua fisiologia. Isso é viver nas trevas. Isso é viver para pagar boleto. Mas você não vive mais nas trevas, querido. Você agora, você vive no reino do Filho do amor de Deus, no reino da luz. Nesse lugar aqui, tudo tem propósito. Se um cara lá no campo de concentração, depois de morrer a família inteira, ficar só ele, se um cara como ele, que não tinha nada que pudesse dar para ele algum tipo de esperança, se ele encontrou ali o chamado de Deus para a vida dele, como que nós não vamos conseguir enxergar o chamado de Deus para a nossa vida? Aonde nós estamos? Talvez num lugar que não seja o mais confortável do mundo, fazendo a coisa mais agradável do mundo, mas eu tenho certeza que não é pior do que o Victor Frank passou. Ele achou propósito, ele achou sentido. E Deus quer que você enxergue, Deus quer abrir os seus olhos para que você enxergue o porquê de você estar no lugar onde você está. Esse é o seu chamado para esse tempo, para essa vida aqui. E tem também a terceira dimensão. Nós vimos 2 dimensões. Então, o seu chamado eterno, o seu chamado para essa vida aqui, que são 3 esferas. Alguém lembra quais são as 3 esferas? Primeiro, relacionamento conjugal. Segundo, família. Terceiro, trabalho. Então, essa é a dimensão da sua vida aqui na Terra. Mas existe uma dimensão mais micro, mais estreitinha ainda, que são as circunstâncias que você passa. 1 Coríntios 7,17, Paulo fala, ande dia após dia, ande cada um, segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Cada um conforme Deus o tem chamado. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Antes eu planejava o meu dia, olhando para a minha agenda, e falando assim, bom, eu vou distribuir aqui, vou fazer isso, depois aquilo, depois eu tenho uma reunião, depois ou seja, eu planejava o meu dia baseado nas prioridades daquele dia. Eu tenho feito uma coisa diferente. Eu tenho olhado para o meu dia e perguntado para Deus, Senhor, qual que é o meu chamado nessa reunião que eu vou ter às 14h com fulano? O que o Senhor quer nessa reunião? Sabe o que é incrível? É que Deus responde. Deus fala. Não, às vezes, da maneira como a gente esperava, mas, às vezes, eu estou lá, assim, no meio da reunião, talvez uma situação complexa, daí, lá no meio, vem aquela voz suave no coração da gente. Você começa a perceber a luz, e daí Deus vai te direcionando, e você vai andando, e a hora que você vê o resultado, você fala assim, mas isso é maravilhoso, é tão melhor do que aquilo que eu poderia ter planejado. Começa a perguntar para Deus, Senhor, qual que é o meu chamado aqui? Você vai ter lá uma conversa com a sua esposa, com o seu marido, pergunta para Deus, Pai, nessa conversa, qual que é o meu chamado aqui nessa conversa? O que o Senhor quer dessa conversa? O Senhor quer, porque o que eu quero é brigar, o que eu quero é acertar essa confusão aqui, por exemplo. Né? Lógico que não acontece isso com a gente, é só com os outros. Mas no seu coração, você quer muita coisa, mas pergunta para Deus, Pai, e aí, o que o Senhor quer? Está passando por dificuldade financeira, por exemplo, de trabalho, profissional?
pai, qual que é o meu chamado no meio dessa situação aqui? Eu quero escutar do Senhor, eu não quero sair fazendo planos aqui à torta e à direita, porque, como diz Mike Tyson, eu vou acabar levando um murro na boca. Antes de eu levar um murro na boca, eu quero perguntar para o Senhor. Porque se eu levar um murro na boca, que seja parte do seu plano, mas não do meu. Pergunta para ele. Você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreso. Alguns de vocês sabem da história que nós vivemos alguns anos atrás. Nós mudamos, retornamos para o Reino Unido. E lá, nós tínhamos um plano. Nós tínhamos grupo de mentoria de negócio aqui no Brasil, e nós construímos uma reserva de 1 ano para poder mudar para lá. E o nosso plano era ficar voltando para o Brasil para continuar esses grupos. Daí veio o murro na boca. Veio o lockdown. Nós tivemos que parar todos os grupos de mentoria que a gente tinha. Não tinha mais entrada de dinheiro. O dinheiro foi acabando. E eu fui entrando em desespero. Eu prometi para minha esposa que eu ia cuidar dela. Eu falei, olha, você fica tranquila, vai dar tudo certo, nós vamos ter as finanças e tal. De repente, não tinha mais dinheiro. Daí um dia, eu estava olhando o lugar que a gente morava, essa casa provisória que a gente morou lá no meio do lockdown, dava de vista assim para um pasto de ovelha. Lá tem muita criação de ovelha. E olhando para aquele pasto, Deus me lembrou que Ele é o meu pastor, que Ele é sempre fiel, que Ele nunca me deixou na mão, nunca não nos deixou na mão. Eu comecei a chorar. E aquilo lá foi enchendo meu coração. E dali para frente eu falei, olha, nós estamos na mão do bom pastor. O bom pastor sabe conduzir as suas ovelhas. Nós vamos viver 100% do nosso chamado, até no meio da situação difícil que nós estamos passando. Passou uma semana, eu recebi um chamado, uma mensagem. Dessa mensagem veio um contrato, desse contrato veio outro. Semana passada, eu passei 2 semanas nesse prédio daí. O meu contrato não permite dizer onde que eu estava. Eu assinei um contrato lá de confidencialidade. Mas, por 2 semanas, eu estava ajudando uma organização, uma instituição pública federal. Eles têm um planejamento de 6 anos e me chamaram para ajudar a transformar isso agora em execução nos próximos 6 anos. Eu falei para a Neneta, bem, eu estou com fundo no estômago, eu estou com frio no estômago. É um desafio que eu nunca passei na vida. Eu me senti como José, talvez sendo levado lá para o palácio do faraó. Mas sabe o que eu vejo quando eu me vi lá? E, deu tudo certo. Mas sabe o que eu vejo nisso tudo? A fidelidade de Deus. O carinho de Deus pela nossa vida. O Deus que sabe de todas as coisas, que te chamou, sabendo de quem você seria, Ele te chamou. E aquele que nos chama, Ele nos capacita. E nós vamos ter tempos de grandes dificuldades, vamos ter tempos de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Mas nós temos um chamado. Enquanto nós estivermos vivendo esse chamado, a plenitude desse chamado, vai dar tudo certo. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas. Pode ser o maior perrengue, vai cooperar para o seu bem. Então, eu queria te fazer um convite aqui. O meu convite é para que você deixe os seus planos um pouquinho de lado, seus sonhos, e você comece a perguntar para Deus, e aí, Pai, essa situação. Você pode começar de trás para frente, tá? Pode ser pela situação lá que você vive no momento. Quero te convidar para você perguntar para Deus, Pai, qual que é o meu chamado no meio disso tudo? Qual que é o nosso chamado no meio disso tudo? E Ele vai te falar. Vamos ficar de pé? Eu queria te convidar para orar. E eu quero te convidar para você orar. Eu não vou orar por você.
eu intercedo sim, para que Deus fale no seu coração nesse momento. Mas eu quero te convidar para você trazer diante de Deus a sua disposição. Primeiro, se você tem vivido com um pezinho nas trevas, meu querido, sai desse lugar rapidinho agora, nesse momento. Conversa com Deus sobre isso agora e fala: Pai, nesse momento eu estou saindo desse lugar. Esse lugar não me pertence. Eu fui tirado dali. Eu não tenho mais nada a ver com trevas. Minha vida agora é de luz, é de transparência, é de reluzir, é deixar brilhar a luz de Cristo em mim. Então, nessa sua oração agora, tira o pé desse lugar. Fala: Pai, eis-me aqui, para viver na luz, como filho, não como desconhecido, mas como aquele que é plenamente conhecido pelo Senhor, e que está te conhecendo dia após dia. Uma vez que você está na luz, então agora, querido, de coração limpo, de mãos limpas, pede para Deus trazer a voz dele no seu coração, sobre uma situação específica que você precisa de discernimento, de sabedoria, de conhecimento na presença dele, de conhecer o seu chamado, o seu propósito no meio de tudo isso. Eu te garanto, você nunca, nunca, nunca vai se arrepender de ter feito essa oração. Você vai ver frutos dessa oração por muito tempo na sua vida. Mas não é uma oração. É viver isso todos os dias na sua vida. É viver o seu propósito na plenitude dele, o seu propósito eterno, seu propósito funcional, como pai, como mãe, como esposa, como profissional, o seu chamado. E em cada circunstância, você buscar a revelação do chamado de Deus. E Deus vai falar no seu coração. Talvez não numa voz audível, mas Ele vai soprar no seu coração propósito. Ele vai soprar no seu coração entendimento. E Ele vai te direcionar. É promessa dele. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que tem prazer em nos dar. Pai, obrigado porque o Teu Espírito habita o nosso coração. Obrigado pela Tua voz falando conosco de maneira tão suave, pela doce presença de Jesus entre nós. E Pai, nesse momento, nós te agradecemos porque o Senhor não nos fez para as trevas, o Senhor nos chamou das trevas. E agora, Pai, eis-nos aqui para viver a plenitude da Tua luz. Que tudo aquilo que é trevas, Senhor, seja agora separado de nós. Que haja quebrantamento, corações contritos, quebrantados na Tua presença, Senhor. Para que a gente abrace a nossa nova identidade como filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Para que nós possamos revelar a grandiosidade daquele que nos chamou. Onde estivermos, para que sejamos transformados dia após dia na estatura do homem perfeito, Jesus Cristo. Leva as trevas embora, Pai, da nossa vida. E Pai, fala ao nosso coração. O coração de cada irmão, cada irmã que está orando nesse momento, trazendo diante do Senhor uma situação específica. Revela o propósito, Pai. Revela o chamado. Que eles sejam pacificadores no meio da situação. Que eles sejam aqueles que trazem a doce fragrância, o perfume dos céus de Jesus. Em meio às confusões, em meio às dissidências, em meio aos desafios, em meio às carências. Que haja cura, Senhor, que haja revelação, que haja entendimento. E assim, Pai, o Senhor seja conhecido, conhecido por nós, conhecido pelas pessoas que nos conhecem, Pai. E assim, Jesus seja glorificado. Nós possamos
estar com o Senhor nessa glória, Pai, que é dos céus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que a sua semana, querido, querida, seja uma semana de experimentar, viver a plenitude do chamado do Pai sobre cada situação, cada momento, cada dia, cada desafio, cada encrenca, cada boleto, cada discussão, cada problema no trabalho. Que o chamado de Deus fique muito claro no seu coração. Que assim você viva essa promessa maravilhosa de que todas as coisas cooperam, até quando a gente leva um murro na boca, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Seja assim sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.